Te Deum laudamus, Te Dominum confitemus. Te eternum Patrem, omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, tibi celi et universe potestates. Tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamat. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, majestatis gloriae Tue. Te gloriosus apostolorum chorum, Te prophetarum laudabilis numerum. Te martyrum candidatus laudat exercitum, Te per orbem terrarum sancta confitetur ecclesia. Patrem immense majestati, Venerandum tuum verum et unicum Filium. Sanctum quoque Paraclitum Spiritum, Tu rex gloriae Christe. Tu Patris sempiternus es Filium, Tu ad liberandum suscepturus hominem, non horuisti virginis uterum. Tu de victo mortis aculeo, aperuisti credentibus regnat celorum. Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Iurex crederis esse venturum, Ergo quesumus tuis famulis subveni, quos preciosos sanguine redemisti. eterna fac cum sanctis tuis in gloria numeraris. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedicere hereditati Tue. Et regeos et extole illos usque in aeternum. Per singulos dies benedicimus Te. Et laudamus nomen Tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. Dignare Domine Deisto, sine peccato nos custodire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia Tua, Domine, super
speravi, non confundar in eternum. Compêndio de Teologia, por Santo Tomás de Aquino. Tradução de Dom Odilão Moura, da Ordem de São Bento, editora Calvária. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho e pensem que ele algo valha, por favor, centavos serão muito bem-vindos. Você pode doá-los através de Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Você também pode auxiliar o canal e fazer parte deste canal, comprando livros que chegam até mim pela lista da Amazon, como fez a Pamela Fernandes. Pamela, muitíssimo obrigada. Ela nos comprou e nos presenteou com este livro, que é de Santo Tomás, esse compêndio de teologia, grandíssimo livro, grandíssimo escritor, é claro. Então, muito obrigada por essa belíssima obra, Pamela. Caso você queira, então, fazer como ela, os links estão todos no descritivo. E caso tenha algum livro que você queira que seja incluso na lista, basta solicitá-lo, que assim será feito para que possamos ouvi-lo assim que eu gravá-lo. Deste livro, que é uma belíssima edição, vale a pena tê-la em mãos. Muitas vezes, em diversas páginas, em diversos momentos, há notas extensas no rodapé das páginas que não serão lidas. Também há todo um prefácio à tradução que não será lido. Comprem o livro porque realmente, olha, vale muito a pena. É realmente uma bela edição. E eu peço finalmente também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso também faz diferença em termos de engajamento. E, por favor, orem por mim e por todos nós. Que Deus vos abençoe e guarde, agora e sempre. Muito obrigada pela presença e eu desejo a todos uma boa escuta. Introdução. Primeiro, o Verbo eterno do Pai, que pela sua imensidade abrange todas as coisas, para revocar a elevação da glória divina, o homem diminuído pelo pecado, quis fazer-se limitado, assumindo a nossa limitação, não renunciando, porém, à sua majestade. Para que ninguém fosse dispensado de receber a doutrina da palavra celeste, que transmitira extensivamente por intermédio dos homens que a estudaram, e, de modo claro, pelos livros da Sagrada Escritura, condensou, numa breve suma, a doutrina da salvação humana. Desse modo, conhecê-la-iam também aqueles que se entregam mais aos cuidados das coisas eternas. Segundo, a salvação humana consiste no conhecimento da verdade, que impede o obscurecimento da inteligência pelo erro, no desejo da devida finalidade do homem, que o impede de seguir os fins indevidos que o afastam da verdadeira felicidade, e, finalmente, na observância da justiça, para que ele não se macule por tantos vícios. O necessário conhecimento das verdades da salvação humana está contido em poucos e breves artigos de fé. Por isso, o apóstolo disse: darás o Senhor uma palavra abreviada sobre a terra. Romanos capítulo 9, versículo 28. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. O Verbo eterno do Pai corrigiu o desejo humano por uma breve oração, na qual manifesta, ao nos conduzir por ela, como o nosso desejo e a nossa esperança devem ser orientados. A justiça humana, que consiste na observância da lei, ele resumiu num só preceito de caridade. A plenitude da lei é a caridade. Romanos capítulo 13, versículo 10. Por esses motivos, o apóstolo ensinou que toda a perfeição da presente vida consiste na fé, na esperança e na caridade,
que são como capítulos nos quais se compendia a doutrina da nossa salvação. Escreveu também o apóstolo: agora permanece a fé, a esperança, a caridade. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. 3 virtudes pelas quais, conforme Santo Agostinho, presta-se culto a Deus. E terceiro, para te transmitir, caríssimo filho Reginaldo, um compêndio da doutrina cristã de modo a tê-lo sempre diante dos olhos, a nossa intenção no presente trabalho é tratar das 3 virtudes, primeiro da fé, depois da esperança e, por fim, da caridade. Em tal ordem considera-as o apóstolo, a qual, aliás, é conforme a reta razão. Realmente, o amor não pode ser reto se não estiver dirigido para o devido fim da esperança, nem esta pode existir se não houver o conhecimento da verdade. É necessária, por conseguinte, em primeiro lugar, a fé, pela qual deves conhecer a verdade. Em segundo lugar, a esperança, pela qual deve ser colocado no devido fim o teu desejo. Em terceiro lugar, é necessária a caridade, pela qual a tua afeição deve ser inteiramente ordenada. Primeira parte. Sobre a fé. Ordem das questões sobre a fé. Primeira, a fé é uma certa prelibação daquele conhecimento que nos fará bem-aventurados no futuro. O apóstolo disse que ela é a substância das coisas que se esperam, fazendo já existir em nós, por uma certa incoação, as coisas que se esperam, isto é, a felicidade futura. Segundo, o Senhor ensinou que aquele conhecimento beatificante consiste em 2 verdades, na divindade da Trindade e na humanidade de Cristo. Ele mesmo dirigiu-se ao Pai com estas palavras: esta é a vida eterna, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por conseguinte, todo o conhecimento da fé resume-se nestas 2 verdades, na divindade da Trindade e na humanidade de Cristo. Isso não é de se estranhar, porque a humanidade de Cristo é o caminho pelo qual se vai à divindade. Enquanto estamos em caminho, convém conhecer o caminho pelo qual se alcança o fim, até porque na pátria os bem-aventurados não poderão dar suficiente ação de graças se não tiverem tido o conhecimento do caminho pelo qual foram salvos. Por isso o Senhor disse aos discípulos: sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Terceiro, a respeito da divindade, 3 coisas devem ser conhecidas. Primeiro, a unidade da essência. Segundo, a trindade das pessoas. Terceiro, os efeitos da ação da divindade. Primeiro tratado, sobre a unidade e a trindade de Deus. Capítulo 1. A unidade da essência divina. Parágrafo 1. Deus existe. Com relação à unidade da essência divina, deve-se, em primeiro lugar, crer que Deus existe. Verdade esta evidente à razão humana. 1. Vemos com efeito que todas as coisas que se movem são movidas por outras, as inferiores pelas superiores, como os elementos o são pelos corpos celestes. Vemos que as coisas inferiores agem impulsionadas pelas superiores. É impossível que nesta comunicação de movimentos o processo prolongue-se até o infinito, porque toda coisa que é movida por outra é como um instrumento do primeiro motor da série. Ora, se não houver um primeiro motor, todas as coisas movidas nada mais são que instrumentos. Por conseguinte, se houver um processo que leve ao infinito a série das coisas que movem sucessivamente umas às outras, nele não pode existir um primeiro motor. Consequentemente, todas as coisas, as que movem e as movidas, seriam instrumentos. 2. É ridículo, porém, até para os menos instruídos, imaginar instrumentos que não sejam movidos por um agente principal. Seria como pensar em construir arcas ou leitos só com serras e machados, mas sem o carpinteiro que os fizesse. Por isso, é necessário que exista um primeiro motor, supremo na sucessão dos movimentos das coisas que se movem umas às outras. E este primeiro motor chamamos Deus. Parágrafo 2º. Deus é imóvel.
Do acima exposto, depreende-se ser necessário que Deus, que move todas as coisas, seja imóvel. 1. Com efeito, sendo o primeiro motor, se fosse movido, sê-lo-ia necessariamente por si mesmo ou por outro movente. Ser movido por outro movente não é possível, porque, se o fosse, existiria algum motor anterior a ele. Ora, isso contradiz a própria noção de primeiro motor. Não é possível dar-se a primeira parte da alternativa. Sabemos que tudo o que é movido, enquanto movido, está em potência, pois o que move está em ato. Ora, se segundo a mesma consideração fosse movente e movido, estaria também conforme a mesma consideração em potência e em ato, o que é impossível. Não se salva também a outra parte da alternativa. Se estivesse segundo um aspecto como movente e segundo o outro como movido, não seria o primeiro motor por si mesmo o primeiro movente, mas pela sua parte que o move. O que é por si, porém, é anterior ao que não é por si. O que é por si, porém, é anterior ao que não é por si. Não poderia, portanto, ser primeiro motor se fosse movido pela parte. Consequentemente, o primeiro motor deve ser absolutamente e em tudo imóvel. 2. E a essa mesma conclusão pode-se chegar considerando-se as coisas que são movidas e que ao mesmo tempo movem outras. Ora, todo movimento apresenta-se como procedente de algo imóvel, que não é movido pela mesma espécie de movimento com que move. Assim é que as alterações, as gerações e as corrupções, movimentos que se dão nos corpos inferiores, referem-se a um corpo celeste como a um primeiro motor que é movido por outra espécie de movimento que aqui o move. Pois os corpos celestes não surgem por geração, são incorruptíveis e inalteráveis. Aquilo, portanto, que é o princípio de todo o movimento, convém que seja absolutamente imóvel. Parágrafo 3º. Deus é eterno. Do precedente resulta também que Deus é eterno, pois tudo o que começa a existir ou deixa de existir, por movimento ou mutação, é móvel por natureza. Ora, foi provado que Deus é absolutamente imóvel. Logo, Deus é eterno. Parágrafo 4º. Deus necessariamente existe por si mesmo. Na sequência do mesmo raciocínio, prova-se que é necessário que Deus exista. 1. Com efeito, tudo que tem possibilidade de existir ou de não existir é mutável. Ora, Deus é absolutamente imutável, como se viu. Logo, ser ou não ser em Deus não é uma possibilidade. 2. Além disso, tudo que existe e que não é possível não existir é necessário que exista, porque existir necessariamente e não ser possível não existir significam o mesmo. Por conseguinte, Deus necessariamente existe. 3. Ademais, aquilo que é possível ser ou não ser exige algo que o tenha posto em existência, porque, considerado em si mesmo, pode existir ou não existir. Ora, aquilo que põe a coisa em existência existe antes dela. Logo, há sempre algo anterior àquilo que pode existir ou não existir. Consequentemente, como não há nada anterior a Deus, existir ou não existir não lhe é uma possibilidade. Logo, Deus existe necessariamente. 4. Continuemos o raciocínio. Algumas coisas são necessárias, mas tendo outra como causa dessa necessidade, que lhes é anterior. Ora, Deus existindo antes de todas as coisas, não pode ser causa da sua necessidade de existir. Logo, existe necessariamente por si mesmo. Parágrafo 5º. Deus sempre existe. 1. Dando prosseguimento à argumentação, conclui-se que Deus sempre existe. Tudo aquilo que necessariamente tem existência, sempre existe, porque o que não é possível não existir, é impossível não existir. E assim, nunca é privado de existência. Ora, vimos que a existência é necessária a Deus. Logo, Deus sempre existe.
Deus existe sempre. 2. Continuemos. Nada começa a existir ou deixa de existir, a não ser por movimento ou mutação. Ora, ficou certo que Deus é absolutamente imóvel, logo, é impossível que tenha começado a existir, ou que deixe de existir. 3. Ademais, tudo aquilo que nem sempre existiu, ao começar a existir, exige algo que lhe cause a existência, pois nada pode passar de potência a ato ou do não ser ao ser por si mesmo. Como não pode haver uma causa da existência de Deus, já que ele é o primeiro ser, e a causa é sempre anterior ao efeito, é necessário que Deus tenha sempre existido. 4. Por fim, o que convém a alguma coisa não por causa extrínseca, lhe convém pela própria natureza, por si mesma. Ora, a existência não convém a Deus por alguma causa extrínseca, até porque essa causa lhe seria anterior. Por conseguinte, Deus tem a existência por si mesmo. Como as coisas que existem por si mesmas sempre existem por necessidade intrínseca, Deus sempre existe. Parágrafo 6º. Nenhuma sucessão há em Deus. Evidencia-se, além disso, que em Deus não há sucessão, mas que todo o seu ser existe simultaneamente. 1. Não se encontra sucessão de tempo a não ser nos seres sob certos aspectos sujeitos a movimento, porque a sucessão de tempo tem a sua explicação na anterioridade e na posterioridade que há no movimento. Ficou já provado que Deus de modo algum está sujeito a movimento. Logo, não há sucessão alguma em Deus, mas todo o seu ser existe simultaneamente. 2. Ademais, se um ser não existe todo simultaneamente, nele algo poderia desaparecer e algo aparecer, pois desaparece nos seres aquilo que passa e aparece aquilo que é esperado no futuro. Ora, em Deus nada pode desaparecer, nem nada lhe pode ser acrescentado, porque ele é imóvel. Logo, o seu ser existe todo simultâneo. 3. Esses dois argumentos provam justamente que Deus é eterno por propriedade de sua natureza. É eterno por propriedade da natureza aquilo que sempre existe e cuja existência está toda simultaneamente realizada. Boécio definiu a eternidade como sendo total possessão simultânea e perfeita de uma vida interminável. Total possessão simultânea e perfeita de uma vida interminável. Parágrafo 7º. Deus é simples. Em prosseguimento ao raciocínio anterior, chega-se também à evidência da razão por que o primeiro motor deve ser simples. 1. Em toda composição, convém que haja dois elementos que se relacionem com a potência para o ato. Ora, no primeiro motor, se ele é absolutamente imóvel, é impossível haver potência unida a ato, porque, desde que esteja em potência, é móvel. Logo, é impossível que o primeiro motor seja composto de potência e ato. 2. Ademais, deve haver algo anterior ao ser composto, porque as causas que atuaram na composição lhe são anteriores. Por conseguinte, é impossível que aquilo que antecede a todos os seres seja composto. 3. Considerando agora a ordem dos seres compostos, vemos que os seres mais simples são anteriores, porque os elementos são anteriores aos corpos mistos. Mais ainda, entre esses elementos, o primeiro é o fogo, que é simplicíssimo. Anterior, porém, a todos os elementos é o corpo celeste, constituído que está em maior simplicidade, porque é livre de contrariedade. Segue-se então que o primeiro dos seres é absolutamente simples. Parágrafo 8º. Deus é sua própria essência. Desenvolvendo-se ainda mais o raciocínio, chega-se à conclusão de que Deus é também a sua própria essência. 1. A essência de cada coisa é aquilo que a sua definição significa.
Há sempre identificação entre a essência e a coisa definida, a não ser que, acidentalmente, entre na definição algo que não pertença à própria definição, como, por exemplo, a definição própria do homem, isto é, animal racional e mortal, se acrescente o qualificativo brancura. Animal racional e mortal diz o mesmo que homem, mas brancura não é o mesmo que homem enquanto é branco. 2. Nas coisas nas quais não se encontram as duas determinações, uma que lhe seja essencial e outra acidental, as essências identificam-se totalmente com elas. Ora, ficou demonstrado acima que Deus é simples, não podendo, portanto, haver nele uma determinação essencial e outra acidental. Logo, em Deus, a essência identifica-se totalmente com ele. 3. Ademais, quando uma essência não se identifica totalmente com a coisa de que é essência, encontra-se nela algo de potência e algo de ato, pois a essência refere-se à coisa, de que é essência, como forma. Assim como, por exemplo, a humanidade refere-se ao homem. Ora, em Deus não há composição de ato e potência, mas ele é ato puro. Logo, é sua própria essência. Parágrafo 9. A essência de Deus não é outra realidade que o seu ser. Desenvolvendo-se ainda mais o raciocínio, chega-se também à evidência de que a essência de Deus não seja outra coisa que o seu ser. 1. Em qualquer ente no qual uma coisa é a essência e outra o seu ser, convém que uma coisa seja pelo que é e outra pelo que é algo. Pois pelo seu ser se diz de qualquer ente que é, e pela sua essência se diz o que ele é. Donde também deduzir-se que a definição significativa da essência demonstra o que uma coisa é. Em Deus, porém, não é uma coisa o que é e outra coisa o pelo que é algo. Pois como nele não há composição, como foi demonstrado, também não há dele outra essência que o próprio ser. 2. Ademais, vimos anteriormente que Deus é ato puro, no qual não há mistura alguma de potencialidade. Convém, por isso, que a sua essência seja o seu ato último. Esclareçamos melhor esta verdade. Com efeito, todo ato que se refere ao ato último está em potência para ele, e este ato último é o próprio ser. Ora, como todo movimento é passagem de potência a ato, o último ato será aquele para o qual se dirige todo o movimento. Como o movimento natural tende para o que é naturalmente desejável, será também o ato último aquele que todas as coisas desejam, isto é, o ser. Consequentemente, convém que a essência divina, que é ato puro e ato último, seja o próprio ser. Parágrafo 10º. Deus não está colocado em gênero, como se fosse espécie. Nesta sequência, chega-se também ao conhecimento de que Deus não está colocado em gênero algum, como se fosse uma espécie. 1. A diferença acrescentada ao gênero constitui a espécie. Por isso, a essência de qualquer espécie possui algo acrescentado ao gênero. Mas o mesmo ser, que é a essência de Deus, nada contém em si que lhe tenha sido acrescentado. Logo, Deus não é espécie de gênero algum. 2. Ademais, como todo gênero contém as diferenças específicas em potência, tudo o que é constituído de gênero e diferença tem misturas de ato e potência. Ora, foi demonstrado que Deus é ato puro, sem mistura de potência. Consequentemente, a sua essência não é constituída por gênero e diferença. Logo, Deus não está colocado sob gênero algum. Parágrafo 10º. É impossível Deus ser gênero. Avançando o raciocínio, verifica-se também que é impossível Deus ser gênero. 1. Tem-se pelo gênero o que a coisa é, mas não aquilo pelo que ela existe, porque a coisa só pode ser posta no próprio ser após ter sido determinada pela diferença. Ora, sendo Deus o seu próprio ser, fica impossibilitado de ser gênero. 2. Ademais, todo gênero é dividido pelas diferenças específicas.
Mas o próprio ser do gênero não consiste em receber as diferenças específicas, pois elas não participam do gênero senão acidentalmente, na medida em que as espécies que são constituídas pelas diferenças participam do gênero. Não pode, com efeito, haver diferença que não participe do ser, até porque no não ser não existe diferença alguma. Logo, é impossível que Deus seja um gênero que se divida em muitas espécies. Parágrafo 12º. Deus não é uma espécie que se divide em muitos indivíduos. Também não é possível que Deus seja uma espécie dividida em muitos indivíduos. 1. Os diversos indivíduos que possuem a mesma essência da espécie distinguem-se por algo não inerente à essência da espécie. Por exemplo, os homens que possuem a mesma humanidade distinguem-se entre si por algo não inerente à noção da humanidade. Os diversos indivíduos que possuem a mesma essência da espécie distinguem-se por algo não inerente à essência da espécie, como, por exemplo, os homens que possuem a mesma humanidade distinguem-se entre si por algo não inerente à noção de humanidade. Mas isso não se pode dar em Deus, pois, como ficou provado, ele é a sua própria essência. Logo, é impossível que Deus seja uma espécie e se divida por muitos indivíduos. 2. Ademais, os indivíduos nos quais uma espécie se divide diferenciam-se entre si pelo ser, mas convêm na mesma essência. Ora, onde quer que haja muitos indivíduos sob a mesma espécie, é necessário que uma coisa seja o ser de cada um e outra coisa a essência da espécie. Mas em Deus, como vimos, identificam-se o ser e a essência. Logo, é impossível que Deus seja uma espécie que se divida em muitos indivíduos. Parágrafo 13º. É necessário afirmar que há um só Deus. Verifica-se também que é necessário que haja um só Deus. 1. Se existirem muitos deuses, cada um deles será denominado Deus por equivocidade, ou por univocidade. Se por equivocidade, a denominação não tem sentido, até porque nada me impediria, neste caso, de chamar de pedra o que outrem chama de Deus. Se por univocidade, concordarão os diversos deuses em gênero e em espécie. Ora, como já foi provado, Deus não pode ser gênero, nem espécie dividida por muitos indivíduos. Logo, é impossível haver muitos deuses. Se existirem muitos deuses, cada um deles será denominado Deus por equivocidade ou univocidade. Se por equivocidade, a denominação não tem sentido, até porque nada me impediria, neste caso, de chamar de pedra o que outrem chama de Deus. Se por univocidade, concordarão os diversos deuses em gênero e em espécie. Ora, como já foi provado, Deus não pode ser gênero, nem espécie dividida por muitos indivíduos. Logo, é impossível haver muitos deuses. 2. Ademais, é impossível que aquilo que individualiza uma essência comum contenha simultaneamente os seus diversos indivíduos, pois, embora existam muitos homens, é impossível que este homem não seja senão um homem, um só homem. Ora, se a essência fosse por si mesma individualizada, e não por outra realidade, ser-lhe-ia impossível multiplicar-se em muitos indivíduos. Ora, a essência divina é individualizada por si mesma, porque em Deus a essência identifica-se com o que ele é, pois já foi provado que ele é sua própria essência. Logo, é impossível que não exista, senão um só Deus. 3. Finalmente, uma forma pode se multiplicar de duas maneiras. Uma pelas diferenças, como forma geral. O calor, por exemplo, multiplica-se pelas diversas espécies de calor. Outra pelo sujeito, como, por exemplo, a brancura multiplica-se pelos diversos indivíduos brancos. A forma que não se pode multiplicar pelas diferenças, se não está como forma existente num sujeito, é impossível que seja multiplicada. A brancura, por exemplo, se não estivesse existindo nos indivíduos, seria uma só realidade subsistente. Ora,
A essência divina é o próprio ser de Deus, que, como foi provado acima, não pode receber diferenças. Sendo, pois, o próprio ser divino como uma quase forma subsistente por si mesma, porque Deus é seu próprio ser, é impossível que a essência divina não seja também senão uma só. Logo, é impossível que haja muitos deuses. Parágrafo 14º. É impossível que Deus seja corpo. 1. Evidencia-se após que é impossível Deus ter corpo, porque em todo corpo há alguma composição, já que o corpo é constituído de partes. Ora, o que é totalmente simples, como Deus o é, não pode ter partes. 2. Ademais, nenhum corpo encontra-se em movimento, senão por alguma coisa que o tenha movido, como atesta a experiência. Por conseguinte, se o primeiro motor é absolutamente imóvel, é impossível que ele seja corpo. Parágrafo 15º. Impossível Deus ser forma de algum corpo ou ser como uma potência unida a corpo. Também não é possível ser Deus forma de corpo ou ser potência em corpo. 1. Como todo corpo é imóvel, é necessário que aquilo que a ele se una participe também do seu movimento, ainda que seja só acidentalmente. Ora, o primeiro motor nem acidentalmente pode movimentar-se, pois é absolutamente imóvel. Logo, é impossível ao primeiro motor ser forma de corpo, ou potência unida a corpo. 2. Ademais, todo motor, para movimentar alguma coisa, deve ter domínio sobre ela enquanto ela é movida. Além disso, sabemos pela experiência que quanto mais a potência motora excede a potência da coisa movida, tanto mais veloz será o movimento. Ora, o motor, que por primeiro move todas as coisas, deve dominá-las, por conseguinte, de modo absoluto. O motor, que por primeiro move todas as coisas, deve dominá-las, por conseguinte, de modo absoluto. Mas isso não poderia acontecer se ele estivesse de algum modo preso à coisa movida, pois só unido a ela poderia ser sua forma ou sua potência. Logo, convém que o primeiro motor não seja nem corpo, nem forma unida a corpo, e nem potência unida a corpo. 3. Esse o motivo por que Anaxágoras viu a necessidade de considerar a inteligência sem mistura alguma, para que ela pudesse dominar e dar movimento a todas as coisas. Parágrafo 16º. Deus é infinito na sua essência. Do exposto se pode considerar que o primeiro motor é infinito, não privativamente, pois o infinito privativo é próprio da quantidade, isto é, quando por sua natureza a coisa deve ter limite, mas é considerada como se não o tivesse. O primeiro motor, porém, é infinito negativamente, porque o infinito negativo atribui-se a uma coisa que careça totalmente de limite. 1. Não se encontra nenhum ato limitado, a não ser que a potência que o receba o limite. As formas, por esse motivo, são limitadas pela potência da matéria. Ora, se o primeiro motor é um ato sem mistura de potência, porque não pode ser forma de corpo, nem potência unida a corpo, é necessário que ele seja infinito. 2. O mesmo verificamos quando observamos a ordem das coisas, pois quanto mais elevada é uma coisa entre os entes, tanto maior ela é a seu modo. Entre os elementos que são inferiores aos outros, encontram-se uns maiores que outros, tanto entre os que têm quantidade quanto entre os simples. Na geração destes, conforme ensina a experiência, com o aumento da proporção, vai sendo gerado o fogo do ar, o ar da água, a água, por fim, da terra. É evidente também que o corpo celeste, que é simples por natureza, excede toda a quantidade de elementos. Consequentemente, torna-se necessário que o primeiro dos entes, anterior ao qual nada pode existir, exista com a quantidade infinita que lhe convém. 3. Não pode causar admiração que um ser simples, carecente, portanto, de quantidade, seja considerado infinito, e excedendo pela sua imensidão a quantidade dos corpos.
porque a nossa inteligência, que é incorpórea e simples, excede também pela sua imensidão a quantidade de todos os corpos, já que atinge a todas as coisas. Ora, muito mais que a inteligência, o primeiro de todos os seres, pela sua imensidão absoluta, deve exceder e abranger todas as coisas. Parágrafo 17º. O poder de Deus é infinito. Daí torna-se evidente que o poder de Deus é infinito. 1. A potência resulta da essência da coisa, pois cada coisa age conforme o seu modo de ser. Ora, se Deus é infinito na sua essência, convém também que o seu poder seja infinito. 2. Chega-se à mesma evidência observando-se com atenção a ordem das coisas. Ora, uma realidade, enquanto potência, é potência receptiva ou passiva. Enquanto ato, é potência ativa. Mas aquilo que é somente potência, isto é, matéria-prima, tem potência infinita para receber, sem que em nada participe da potência ativa. Além disso, quanto mais algo está como forma acima dela, tanto mais lhe abunda a potência ativa. O fogo, por exemplo, que é um elemento superior a todos os outros, tem o máximo de potência ativa entre os elementos. Deus, sendo ato puro, sem mistura alguma de potência, age abundantemente com poder infinito sobre todos os seres. Parágrafo 18º. O infinito em Deus não implica imperfeição. 1. O infinito quantitativo implica imperfeição, mas o infinito que se atribui a Deus implica a suma perfeição. O infinito quantitativo convém à matéria, enquanto é privada de limite, pois a imperfeição convém à coisa corpórea, enquanto a matéria-prima é sujeito de privação, ao passo que a perfeição lhe convém pela forma substancial. Ora, como Deus é infinito, porque é somente forma ou ato, sem mistura alguma de potência ou de matéria-prima, a infinitude de Deus decorre da sua suma perfeição. 2. A observação das coisas nos leva à mesma conclusão. Embora em um mesmo ser que se desenvolve de imperfeito para perfeito, o imperfeito anteceda o perfeito, como no homem, em que primeiro há a criança e só depois o adulto, contudo, é necessário que a coisa imperfeita tenha a sua origem em coisa perfeita, pois vemos que uma criança não pode nascer senão de um adulto, e que o sêmen e a semente não vêm senão de um animal ou de uma planta. Consequentemente, aquilo que é anterior a todas as coisas e que a todas elas dá o movimento, deve ser mais perfeito que tudo o mais. Parágrafo 19º. A perfeição de todas as coisas existe em Deus de um modo eminente, donde somos também levados a afirmar que todas as perfeições que existem em todas as coisas devem existir em Deus originária e superabundante. 1. Todo ser que leva outro a atingir uma perfeição tem em si anteriormente aquela perfeição para a qual move o outro, como, por exemplo, o mestre deve conhecer a doutrina antes de ensiná-la aos discípulos. Ora, como Deus é o primeiro motor e faz com que todas as coisas se movimentem para atingir as próprias perfeições, é necessário que todas as perfeições das coisas pré-existam nele de modo superabundante. 2. Ademais, o ser que possui alguma perfeição, faltando-lhe outra, fica limitado a um gênero, a uma espécie. Sabemos também que é pela forma que dá a perfeição dos seres que cada um deles é posto em determinado gênero ou em determinada espécie. Ora, o ser que é posto em uma espécie, mesmo já estando constituído em determinado gênero, não pode possuir essência infinita, porque é necessário que a última diferença que o põe na espécie termine a essência. Por essa razão, denomina-se definição ou determinação de fim o conceito que faz a espécie conhecida. Portanto, se a essência divina é infinita, é impossível que ela possua apenas a perfeição de um gênero ou uma espécie, mas é necessário que ela possua em si mesma as perfeições de todos os gêneros e de todas as espécies. Parágrafo 20º. Em Deus, todas as perfeições identificam-se realmente.
Se agora considerarmos em síntese os argumentos até aqui desenvolvidos, fica evidenciado que todas as perfeições em Deus são uma só realidade. 1. Vimos que Deus é simples. Ora, onde há simplicidade, não pode haver distinção real nos atributos intrínsecos. Logo, se em Deus salvam-se as perfeições de todas as coisas, é impossível que nele elas sejam realmente distintas. Eis porque em Deus todas as perfeições são uma só realidade. 2. Essa verdade pode ser esclarecida pela comparação com as potências cognoscitivas, pois a potência superior, em uma só e mesma consideração, conhece os objetos que as potências inferiores conhecem diversificadamente. A inteligência, por uma simples e única intelecção, apreende todos os objetos que as potências inferiores conhecem diversificadamente, o objeto da vista, da audição e dos demais sentidos. Auxilia-nos também a comparação com as ciências. Enquanto as ciências inferiores têm os seus objetos formais diversificados conforme a diversificação dos gêneros das coisas que elas atingem na realidade, a ciência que se chama filosofia primeira é uma ciência que, de plano superior, conhece todas as coisas. Serve-nos ainda a comparação com o poder político. Com efeito, o poder régio, sendo um só, compreende todos os poderes que são distribuídos pelos múltiplos ofícios do reino. Convém também que as perfeições, que nas coisas inferiores multiplicam-se conforme a multiplicação dessas mesmas coisas, no vértice de todas elas, isto é, em Deus, sejam unificadas. Parágrafo 21º. Em Deus não há acidente. Por aí também se vê que em Deus não pode haver acidente. 1. Se em Deus todas as perfeições unem-se numa só realidade e à sua perfeição pertencem à existência, o poder, o agir, etc., é necessário que tudo nele se identifique com a sua essência. Consequentemente, nenhum acidente há em Deus. 2. Ademais, é impossível que um só ser seja de perfeição infinita, se algo puder ser acrescido a essa perfeição. Se um ser tem alguma perfeição acidental, e como todo acidente é acrescido à essência, é evidente que alguma perfeição lhe foi acrescida à essência. Essa essência, portanto, não é de perfeição infinita. Ora, vimos que Deus, na sua essência, é de perfeição infinita. Logo, nenhuma perfeição lhe pode ser acidental, mas tudo que nele existe pertence à sua própria substância. 3. Chega-se à mesma conclusão partindo-se da consideração da suprema simplicidade divina, de que Deus é ato puro, bem como da consideração de que Ele é o primeiro dos seres. Da simplicidade, pois toda a união de acidente com o sujeito é um modo de composição. De que Deus é ato puro, porque o que é sujeito de acidente não pode ser ato puro, já que o acidente é uma certa forma ou ato do sujeito. De que Deus é o primeiro dos seres, porque aquilo que existe por si é anterior àquilo que existe por acidente. Todas essas razões nos levam à conclusão de que nada há em Deus que possa ser considerado acidente. Parágrafo 22º. A multiplicidade de significados dos nomes atribuídos a Deus não repugna a sua simplicidade. O seguinte argumento esclarece por que muitos são os nomes atribuídos a Deus, não obstante ele ser, em si, absolutamente simples. 1. Foi demonstrado acima que a nossa inteligência não pode apreender a essência divina em si mesma, e que chega ao conhecimento dela partindo do conhecimento das coisas existentes entre nós, nas quais há perfeições diversas, cuja raiz e origem está em Deus. Como não podemos atribuir um nome a alguma coisa, a não ser que a tenhamos conhecido pela inteligência, pois os nomes são sinais daquilo que apreendemos por intelecção, assim também não podemos atribuir nomes a Deus, a não ser partindo das perfeições existentes nas coisas, cuja origem está nele. Como, além disso, são muitas as perfeições encontradas nas coisas criadas, deve-se também atribuir muitos nomes a Deus. 2. Se, porém, víssemos a essência de Deus em si mesma, não haveria necessidade dessa multiplicidade de nomes, pois teríamos dele um conceito simples, como simples é a sua essência.
Esperamos vê-la no dia em que entrarmos na glória, conforme se lê no livro do profeta Zacarias. Naquele dia haverá um só Deus, e um só será o seu nome. Parágrafo 23º. Os diversos nomes atribuídos a Deus não são sinônimos. Do que acabamos de expor, tiram-se 3 conclusões. 1. Primeiro, que os diversos nomes, apesar de significarem uma só realidade em Deus, não são sinônimos. Para que os nomes sejam sinônimos, devem eles significar uma só coisa e significar um só conceito da nossa inteligência. Quando, porém, significam uma só coisa, mas considerada sob aspectos diversos, isto é, enquanto a inteligência conhece a mesma coisa por apreensões diversas, tais nomes não são sinônimos, porque não significam perfeitamente a mesma realidade. Nota-se que os nomes significam imediatamente os conceitos produzidos em nossa inteligência, e que estes, por sua vez, são semelhantes às coisas. Por conseguinte, como os diversos nomes atribuídos a Deus significam diversos conceitos que dele há em nossa inteligência, esses nomes não são sinônimos, bem que signifiquem uma só e única realidade. Parágrafo 24º. Pela definição dos nomes, não se define o que está em Deus. 2. Segundo, como a nossa inteligência não pode ter conhecimento perfeito da essência divina por nenhum dos conceitos significados pelos nomes atribuídos a Deus, é impossível definir-se algo que esteja em Deus pela definição de um outro nome, como, por exemplo, se quisermos definir a sabedoria divina pela definição do poder divino, etc. 3. Pode isto ser demonstrado por outro argumento. Sabemos que toda definição consta de gênero e diferença específica. O que, porém, se define é a espécie. Ora, foi visto acima que a essência divina não pode ser colocada sob gênero, nem sob espécie alguma. Logo, não pode ser definida. Parágrafo 25º. Os nomes atribuídos a Deus e às coisas não são totalmente unívocos nem equívocos. 4. Terceiro, que os nomes atribuídos a Deus e às coisas não são totalmente unívocos nem equívocos. Não podem ser unívocos. A definição dos nomes atribuídos às criaturas não é a mesma definição dos nomes atribuídos a Deus. Ora, os nomes tomados univocamente devem ter a mesma definição. Por motivo semelhante, também não podem ser equívocos. Nas coisas que são casualmente designadas pelo mesmo nome, dá-se o nome a uma sem nenhuma consideração para com a outra. Por conseguinte, nada se pode deduzir de uma, relacionando-a com a outra. 5. Aqueles nomes, porém, que são equivocadamente atribuídos a Deus e às outras coisas, são atribuídos a Deus conforme alguma ordenação existente entre elas e Deus, nas quais a inteligência considera o significado daqueles nomes. Eis porque, partindo-se das diversas coisas, podemos deduzir algo referente a Deus. 6. Contudo, esses nomes não são ditos equivocadamente de Deus e das outras coisas, como são os nomes equívocos por acaso. São atribuídos a Deus por analogia, isto é, conforme certa proporção de alguma perfeição. Assim, quando comparamos as outras coisas com Deus, porque Ele é a primeira causa delas, os mesmos nomes que significam as perfeições das coisas atribuímos a Deus. Fica, pois, esclarecido com relação à imposição dos nomes, que, embora esses nomes refiram-se primeiramente às criaturas, pois ao impor os nomes a inteligência sobe das criaturas para Deus, com relação à coisa significada pelo nome, eles referem-se primeiramente a Deus, de quem as perfeições descem para as outras coisas. Parágrafo 26º. Convém que Deus seja inteligente. 1. Devemos agora demonstrar que Deus é inteligente. Já foi acima dito que em Deus preexistem superabundantemente todas as perfeições de todos os seres. Em Deus preexistem superabundantemente todas as perfeições de todos os seres. Ora, a intelecção tem a preeminência sobre todas as perfeições dos seres, pois os seres inteligentes são mais perfeitos que os demais.
Logo, é conveniente que Deus seja inteligente. 2. Foi também acima afirmado que Deus é ato puro, sem mistura alguma de potência. A matéria-prima, sendo ser em potência, convém que Deus seja totalmente carecente dela. Ora, a imunidade de matéria-prima é a causa da intelecção, pois as formas materiais fazem-se inteligíveis em ato, na medida em que são abstraídas da matéria-prima e das condições materiais. Logo, Deus é um ser inteligente. 3. Ademais, foi também acima demonstrado que Deus é o primeiro motor. Ora, essa é uma propriedade da inteligência, porque a inteligência usa de todas as outras coisas como instrumento para os movimentos. O homem, pela inteligência, usa como de instrumento aos animais, às plantas e aos seres inanimados. Por isso, Deus, sendo o motor primeiro, deve ser também inteligente. Parágrafo 27º. A intelecção em Deus não é potência nem hábito, mas ato. Como não há potência em Deus, mas tudo que nele existe é ato, convém que a sua intelecção não proceda de potência ou de hábito, mas que ela seja somente ato. 1. Daí se conclui que nenhuma sucessão pode haver nesse ato de intelecção. Quando uma inteligência conhece as coisas sucessivamente, deve conhecer algumas que estejam em ato e outras que estejam em potência para o conhecimento. Deve-se ainda considerar que, quando as coisas são simultâneas, entre elas não pode haver sucessão. Se, portanto, Deus nada conhece passando de potência a ato, a sua intelecção carece totalmente de sucessão. 2. Daí também se conclui que todas as coisas que Deus conhece, conhece-as simultaneamente, bem como que nada conhece como novidade. A inteligência que conhece algo como novo estava primeiramente em potência para este conhecimento. 3. Ademais, conclui-se que o conhecimento divino não se faz por intelecção discursiva, vindo do conhecimento de uma coisa para o conhecimento de outra, como acontece com a nossa inteligência quando raciocina. O discurso realiza-se em nossa inteligência quando, partindo das coisas conhecidas, chegamos ao conhecimento das desconhecidas, ou daquilo que não consideramos atualmente. Tal coisa não pode acontecer na inteligência divina. Parágrafo 28º. Deus conhece por meio da sua essência, e não por meio de alguma espécie. Evidencia-se pelo que foi dito que Deus não conhece por meio de espécie, mas pela sua essência. 1. Toda inteligência que conhece por uma espécie distinta de si refere-se a essa espécie como potência a ato, pois a espécie inteligível é perfeição que a faz ter a intelecção. Se, portanto, em Deus nada há de potência, pois ele é ato puro, convém que Deus conheça não por meio de espécie, mas pela sua própria essência. 2. Daí se infere que Deus primeira e diretamente conhece a si mesmo. A essência não leva própria e diretamente ao conhecimento de alguma coisa, senão daquilo mesmo de que é a essência. Assim é que, pela definição de homem, se conhece primeiramente o homem, pela definição de cavalo, o cavalo. Se, por conseguinte, Deus conhece pela própria essência, convém que o objeto da sua intelecção seja direta e, principalmente, o próprio Deus. 3. Como Deus é sua própria essência, conclui-se que nele a inteligência, aquilo por meio de que conhece, e a coisa conhecida, são absolutamente uma só realidade. Como Deus é sua própria essência, conclui-se que nele a inteligência, aquilo por meio de que conhece, e a coisa conhecida, são absolutamente uma só realidade. Parágrafo 29º. Deus é a sua própria intelecção. Convém também que Deus seja a sua própria intelecção. 1. Como toda intelecção é ato segundo, ao considerarmos as inteligências que não se identificam com a própria intelecção, já que o ato primeiro é a mesma inteligência ou ciência, elas referem-se às suas intelecções como potência a ato. Na ordem das potências e dos atos, sempre o que vem antes está em potência para o que vem em seguida, e o último ato completa a série. Isso quando se trata de uma só e mesma coisa. Quando, porém, trata-se de coisas distintas, dá-se o contrário,
O movente e o agente referem-se ao movido e atualizado, como ato que atualiza a potência. Em Deus, porém, como ele é ato puro, nada há que se refira a outra coisa como potência a ato. Convém, pois, que Deus seja a sua própria intelecção. 2. Ademais, a inteligência, de certo modo, refere-se à intelecção como a essência refere-se ao ser. Mas Deus conhece por sua própria essência, e esta identifica-se com o seu ser. Por conseguinte, a inteligência identifica-se com a própria intelecção, e justamente por ser inteligente, não se pode supor em Deus composição alguma. Nele não há distinção entre inteligência, intelecção e espécie inteligível. Eis porque tais coisas em Deus nada mais são que sua própria essência. Parágrafo 30º. Convém que em Deus haja volição. Continuando, esclarece-se por que é necessário haver volição em Deus. 1. Vimos acima que Deus conhece a si mesmo e que se identifica com o bem perfeito. Ora, o bem, quando conhecido, torna-se necessariamente amado. Como esse amor é ato da vontade, é necessário que haja volição em Deus. 2. Ademais, também vimos que Deus é o primeiro motor. Como a inteligência não pode mover alguma coisa senão mediante o apetite, e como o apetite que segue a inteligência é a vontade, convém que em Deus haja volição. Parágrafo 31º. Convém que a vontade de Deus não seja distinta da sua inteligência. É claro que a vontade de Deus não é distinta da sua inteligência. 1. O bem conhecido pela inteligência, sendo o objeto da vontade, move a vontade e leva-a à última perfeição. Ora, como em Deus não há distinção entre movente e movimento, entre ato e potência, entre perfeição e perfectível, como já anteriormente demonstrado, deve a vontade divina ser o próprio bem conhecido. Logo, como a inteligência divina identifica-se com a essência divina, a vontade de Deus outra coisa não é que a sua própria inteligência e que a sua própria essência. 2. Ademais, a inteligência e a vontade têm a preeminência entre as perfeições das coisas, pois elas existem, como verificamos, nas coisas mais nobres. Ora, as perfeições de todas as coisas são, em Deus, uma só realidade, isto é, constituem a sua essência, como vimos acima. Logo, a inteligência e a vontade divina identificam-se com a essência divina. Parágrafo 32º. A vontade de Deus é sua própria volição. Pelo exposto, também se esclarece por que a vontade divina é o próprio querer de Deus. 1. Ficou demonstrado que a vontade em Deus identifica-se com o bem por ele desejado. Isso não é possível senão identificando-se a volição com a vontade, pois na vontade a volição nasce do desejo. Logo, a vontade de Deus é sua volição. 2. Ademais, a vontade divina identifica-se com a inteligência e a essência divina. Como a inteligência divina é a sua intelecção e a essência divina é o ser de Deus, convém do mesmo modo que a vontade divina seja a própria volição divina. 3. Fica também por isso evidenciado que o fato de Deus ter vontade não repugna a sua simplicidade. Parágrafo 33º. Tudo o que até aqui foi dito está compreendido em um só artigo de fé. Podemos concluir de tudo o que foi dito acima que Deus é uno, simples, perfeito, infinito, dotado de inteligência e de vontade. Tudo isso, com efeito, está contido em um breve artigo de fé que professamos dizendo: creio em um só Deus Todo-Poderoso. Como se julga que o nome de Deus deriva do termo grego theos, o qual, por sua vez, vem de eteastai, que significa ver, considerar, da própria significação do nome, deduz-se que Deus é inteligente e, consequentemente, é dotado de vontade. Quando se diz que Deus é uno, exclui-se toda a pluralidade de deuses e toda a composição. Ora, também não pode ser simplesmente uno o que não é simples. Ao afirmarmos que Deus é onipotente, dizemos também que a sua potência é infinita.
de cujo poder nada pode ser subtraído. Ora, se assim é, está implícito nesta afirmação que Deus é infinito e perfeito, porque o poder de uma coisa é proporcional à sua essência. E parágrafo 34º, todas essas verdades foram consideradas pelos filósofos. 1. Tudo o que acima foi dito a respeito de Deus, muitos filósofos dos gentios consideraram com sutileza, embora alguns o tenham feito com erro. Os que disseram coisas verdadeiras sobre tais assuntos, a elas chegaram com dificuldade, após longa e trabalhosa procura. 2. Há, porém, outras verdades a respeito de Deus expostas na doutrina cristã, às quais eles não puderam chegar. Quais sejam as verdades que conhecemos pela fé e que ultrapassam a capacidade do entendimento humano? Foi demonstrado que Deus é uno e simples, mas é também Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, embora esses três não sejam três deuses, mas um só Deus. Essas coisas é que pretendemos agora considerar, na medida das nossas possibilidades.